Daniel e o Apocalipse. Existe uma ligação intrigante, uma sintonia espiritual, conectando as mensagens vislumbradas por dois homens separados por séculos. Daniel, o cativo judeu na Babilônia, e João, o apóstolo exilado na ilha de Patmos. Embora vivendo em épocas e lugares distintos, suas premonições visionárias ecoam e se complementam, oferecendo um panorama fascinante sobre o desfecho da história humana. Estamos prestes a desvendar os segredos que unem o livro de Daniel, do Antigo Testamento ao Apocalipse no Novo, explorando figuras estranhas, regimes de poder e a promessa de um soberano celestial. Quais são as similaridades surpreendentes entre as bestas que eles viram? Que impérios terrestres são revelados nessas imagens enigmáticas? E quem é a figura majestosa que surge nas nuvens? Este vídeo é um convite a contemplar essas profecias que se entrelaçam, revelando o plano maior de Deus para o mundo. Uma verdade central emerge dessas narrativas. A esperança reside não nos reinos passageiros da terra, mas no domínio eterno que está por vir. Para internalizar essa poderosa verdade, eu os encorajo a repetir e comentar o mantra: eu abraço a esperança no reino eterno. Ao longo dos próximos capítulos, desvendaremos passo a passo essas visões, começando pelos quadros proféticos pintados por Daniel. Nossa jornada pelos vislumbres do fim começa com um sonho notável tido pelo rei Nabucodonosor, registrado no 2º capítulo de Daniel. O monarca babilônico sonhou com uma colossal imagem, uma estátua imponente construída com diversos materiais. Sua cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de bronze, e as pernas eram de ferro, terminando em pés feitos de uma mistura de ferro e barro. Daniel, agraciado com a capacidade de interpretar sonhos divinos, explicou o significado. Cada parte da estátua representava um reino que surgiria no curso da história. O ouro simbolizava o Império Babilônico, rico e poderoso. A prata representava o reino Medo-Persa que o sucederia. O bronze indicava o Império Grego, que conquistaria vastas terras. O ferro prefigurava o Império Romano, conhecido por sua força implacável. E os pés de ferro, misturado com barro, apontavam para um agrupamento final de poderes, parte fortes, parte frágeis. Mas a visão não termina com os reinos terrestres. Daniel viu uma pedra não cortada por mãos humanas que atingiu os pés da estátua e a pulverizou completamente, transformando-a em pó levado pelo vento. Essa pedra representa algo fundamentalmente diferente: o reino de Deus. Um domínio celestial que esmagará todos os reinos humanos e subsistirá para sempre. Essa visão da estátua estabelece o cenário para a sequência de impérios mundiais e aponta para a vinda de um governo que jamais terá fim. Agora, passemos a outra visão de Daniel que reinterpreta esses mesmos poderes mundiais sob outra luz. Daniel recebe sua própria série de visões no 7º capítulo, e elas são, para dizer o mínimo, surpreendentes. 4 feras enormes emergem do mar agitado, cada uma distinta e assustadora. A primeira parecia um leão, mas possuía asas de águia. Depois, surge uma criatura semelhante a um urso, levantada de um lado e com 3 costelas na boca. A terceira besta era como um leopardo, porém com 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. Por fim, uma quarta besta, indescritível e terrível, com grandes dentes de ferro e 10 chifres. Essa quarta besta esmagava e devorava tudo, e um pequeno chifre brotou entre os 10, derrubando 3 dos chifres originais e possuindo olhos que pareciam humanos e uma boca que falava com arrogância. Essas criaturas fantásticas, embora pareçam saídas de um pesadelo, são poderosos símbolos proféticos.
Elas representam novamente os impérios que vimos na estátua de Nabucodonosor, mas talvez focando mais em seu caráter predatório e opressor. O leão com asas pode apontar para a Babilônia, o urso para os medo-persas, o leopardo de 4 asas e 4 cabeças para o Império Grego dividido após Alexandre. A quarta besta terrível simboliza o Império Romano e, possivelmente, uma fase final e ainda mais implacável de poder global. A visão de um zoológico apocalíptico pode parecer estranha, mas ilustra vividamente a natureza brutal e animalística dos regimes que dominariam o mundo. Mas o foco não fica apenas nas feras. Algo ainda mais significativo está para ser revelado no Tribunal Celestial. Continuando a jornada pelos símbolos proféticos, encontramos no livro do Apocalipse, especificamente no capítulo 13, uma criatura que parece familiar. João descreve uma besta emergindo do mar, semelhante a um leopardo, com pés como os de um urso e boca como a de um leão. Ela possuía 10 chifres e 7 cabeças, e sobre seus chifres havia 10 coroas. Se você se lembra das bestas que Daniel viu sair do mar, notará uma semelhança impressionante. A besta de Apocalipse não é uma nova série de poderes, mas uma síntese das feras de Daniel. Ela concentra em si as características predatórias e a autoridade dos impérios anteriores, a agilidade do leopardo, Grécia, a força bruta do urso, Medo-Pérsia, a realeza e poder do leão, Babilônia, e a multiplicidade de chifres da besta terrível, Roma e seu estágio final. Essa besta híbrida representa um poder político global no tempo do fim, que incorpora a essência da opressão e da resistência a Deus manifestada ao longo da história pelos grandes reinos terrenos. É a culminação do domínio humano corrompido, um conglomerado que ostenta a autoridade recebida do dragão, símbolo do poder adversário. Sua natureza composta aponta para um sistema que recolhe a herança de todos os impérios passados, manifestando sua influência em escala mundial. Assim, a visão de João ilumina e expande o que Daniel já havia mostrado, revelando a forma final desse poder terreno antes de seu desfecho. Em meio à descrição das bestas e dos reinos terrestres em Daniel 7, a cena muda para um tribunal celestial. Ali, enquanto os tronos eram colocados e o ancião de dias se assentava, uma figura de esperança sublime é apresentada. Daniel testemunha alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu. Essa figura se aproxima do ancião de dias e recebe domínio, glória e um reino, de modo que todos os povos, nações e línguas o sirvam. Seu domínio é eterno e seu reino jamais será destruído. Esta visão é central para a compreensão de Daniel e aponta diretamente para a pessoa de Jesus Cristo. No Novo Testamento, Jesus frequentemente se refere a si mesmo como o Filho do Homem, um título que remete a essa profecia messiânica de Daniel 7, indicando sua autoridade divina e sua futura vinda em glória nas nuvens, tal como Daniel previu. Apocalipse reitera essa identificação, descrevendo Jesus em sua majestade celestial, Apocalipse 1:13, e o mostrando vindo sobre uma nuvem branca, semelhante ao Filho do Homem, Apocalipse 14:14, pronto para a colheita final. Aquele a quem Daniel viu receber um domínio eterno não é outro senão Jesus. Ele é o rei prometido que não se encaixa nos padrões de poder e corrupção das bestas terrenas, mas estabelece um governo justo e para sempre. A figura do Filho do Homem é a promessa de que a esperança em um reino que prevalecerá sobre toda a opressão não é uma ilusão, mas uma certeza fundamentada na identidade e autoridade daquele que virá. Um aspecto notável que une Daniel e Apocalipse é a precisão com que abordam o tempo. Em Daniel 9, encontramos a complexa profecia das 70 semanas, concedida em resposta à oração de Daniel sobre o tempo do exílio.
Essa profecia detalha um período definido até a vinda do Messias, sua morte sacrificial e eventos subsequentes, estabelecendo um cronograma divino para a história da redenção, culminando com o fim da transgressão e o estabelecimento da justiça eterna. Essa seção demonstra um foco intenso no tempo exato dos eventos divinos. De forma similar, o Apocalipse também se dedica a marcar períodos específicos relacionados aos eventos finais. Notamos menções repetidas a intervalos como 3 anos e meio, 42 meses e 1260 dias. Essas diferentes unidades de tempo, embora expressem o mesmo período, surgem em diferentes contextos no livro de João, descrevendo o tempo da atuação da besta, da perseguição aos santos ou do ministério das 2 testemunhas. A raiz dessas referências temporais no Apocalipse frequentemente se liga a conceitos ou períodos mencionados em Daniel, como o tempo, tempos e metade de um tempo. Daniel 7:25 e 12:7, que é equivalente a 3 anos e meio. Essa recorrência de marcadores de tempo demonstra uma preocupação divina com a progressão dos eventos proféticos, indicando que o desenrolar dos planos de Deus não é aleatório, mas segue um calendário estabelecido. Tanto Daniel quanto Apocalipse nos convidam a considerar o tempo não apenas em termos humanos, mas na perspectiva soberana e precisa de Deus. Enquanto observamos a ascensão e queda dos domínios humanos, simbolizados por metais preciosos, argila e feras ferozes, as Escrituras apontam para um contraste definitivo. Daniel 2:44 declara que nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será arruinado ou entregue a outro povo. Ele pulverizará todos esses reinos e durará para sempre. Essa é a promessa do governo celestial, distinto da força e corrupção que frequentemente caracterizam as estruturas de poder terreno. O Apocalipse ecoa essa certeza gloriosa em 11:15, proclamando após o soar da 7ª trombeta: o reino do mundo tornou-se de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Essa transferência de autoridade não é apenas uma mudança de comando, é a substituição de sistemas baseados na opressão por um domínio fundamentado na justiça perfeita. Enquanto os reinos terrestres confiam na força militar ou na astúcia política, o reino de Deus opera sob a lei moral divina e a retidão. É um governo que não pode ser abalado, não pode ser corrompido e não enfrentará dissolução. Essa visão oferece um refúgio e uma esperança firmes para aqueles que se sentem oprimidos pelas injustiças do mundo atual. É a certeza de que, no final das contas, a justiça divina prevalecerá e um governo íntegro será estabelecido eternamente. Nossa exploração revela semelhanças marcantes entre as descrições proféticas de Daniel e João. Ambos os videntes retratam entidades poderosas que emergem da desordem do mundo, representando impérios ou sistemas de poder que resistem à vontade divina e oprimem o povo de Deus. As feras em Daniel e a besta compósita em Apocalipse são figuras simbólicas desse domínio humano rebelde. Contudo, em contrapartida a essa manifestação de poder terrestre, surge a figura celestial, o semelhante ao Filho do Homem. Em Daniel e Jesus Cristo, glorificado no Apocalipse, representam a verdadeira autoridade, a esperança para o mundo e o agente do resgate. Eles são a garantia de que o domínio final não pertence às feras nem aos sistemas opressores, mas a um soberano justo. Essa convergência de visões também aponta para um momento culminante, o julgamento. Tanto Daniel, capítulo 7, quanto Apocalipse, capítulo 20, descrevem cenas de tribunal divino, onde as ações dos reinos e dos indivíduos são avaliadas. Este ato de julgamento universal equilibra a balança da história, assegurando que o mal não terá a última palavra e que a justiça que fundamenta o trono de Deus será plenamente manifestada. Essas profecias se complementam
para fornecer um panorama completo dos conflitos entre o domínio terreno e o celestial, culminando na vitória final do reino de Deus. Em contraste com a justiça e a verdade do reino vindouro, as narrativas proféticas também advertem sobre os enganos que ocorrerão antes do fim. Frequentemente, períodos de grande tribulação são precedidos por promessas de paz e segurança que não se sustentam. Apocalipse, construindo sobre temas vistos em Daniel, descreve a ascensão de figuras que imitam a autoridade divina, mas cujo propósito é desviar as pessoas da fé genuína. Uma dessas figuras centrais é frequentemente denominada Anticristo, ou a Besta. Este indivíduo ou sistema representa o ápice da oposição à autoridade de Cristo, buscando enganar a humanidade com falsos sinais e maravilhas e exigindo adoração para si mesmo. Ele se apresenta como um líder carismático, um pacificador ou até mesmo como o verdadeiro Messias, mas sua essência é a negação de Cristo e a busca por um domínio terreno totalitário. Sua ascensão se dá em um contexto de aparente ordem ou solução para os problemas mundiais, seduzindo muitos com sua retórica e poder. As profecias nos chamam a exercitar discernimento constante. Não devemos ser facilmente enganados por promessas vazias ou por demonstrações espetaculares de poder que não estejam alinhadas com a verdade revelada. Manter-se firmado nos ensinamentos de Cristo é fundamental para identificar as falsidades e resistir à influência enganosa que buscará afastar as pessoas do caminho verdadeiro. Diante das profecias que revelam o cenário complexo do fim dos tempos, com seus reinos passageiros e enganos sutis, surge uma questão fundamental: como devemos viver? A resposta não é passividade, mas um chamado vigoroso à vigilância e à preparação ativa. As visões de Daniel e Apocalipse não são apenas para satisfazer a curiosidade sobre o futuro. São um convite para que ajustemos nossas vidas no presente. Estar vigilante significa estar atento aos sinais dos tempos, sim, mas acima de tudo significa manter uma postura espiritual alerta. Isso inclui dedicar tempo ao estudo das escrituras proféticas, buscando compreender o plano divino e discernir a verdade em meio a tantas vozes confusas no mundo. Significa também fortalecer nosso relacionamento pessoal com o Criador, cultivando a oração, a comunhão e a obediência aos seus ensinamentos. É nesse relacionamento que encontramos a sabedoria para navegar pelas dificuldades e a força para resistir aos enganos. Viver de acordo com os princípios do reino de Deus não é algo a ser adiado para um futuro distante, é a maneira como devemos viver hoje. Significa amar o próximo, buscar a justiça, praticar a misericórdia e espalhar a mensagem de esperança de Cristo, mesmo quando o caos parece prevalecer ao redor. Ao longo da história, pessoas que encontraram significado e coragem nas profecias bíblicas serviram de inspiração, mantendo sua fé firme e vivendo de forma íntegra, mesmo sob pressão. Esse é o desafio e a oportunidade para cada um de nós. Ancorar nossa vida na certeza do reino que virá, permitindo que essa esperança modele nossas ações e atitudes agora. A preparação para o reino final começa no coração de cada indivíduo, no compromisso diário com os valores eternos. Embora as visões de Daniel e João incluam descrições de conflitos, perseguição e juízo, sua mensagem subjacente é uma promessa poderosa de esperança e a certeza inabalável da vitória final do reino de Deus. Essas profecias não terminam em desespero ou aniquilação, mas na gloriosa manifestação do domínio celestial. Elas nos mostram que, apesar da aparente força dos reinos terrenos e das maquinações do poder adverso, o controle supremo pertence a Deus. As bestas serão julgadas, os impérios injustos desaparecerão, mas o governo do Filho do Homem subsistirá eternamente.
A visão de Daniel 7, com o ancião de dias e a entrega do reino eterno e as cenas triunfantes do Apocalipse, como a derrota final do mal e o estabelecimento de novos céus e nova terra, garantem um futuro glorioso. Elas pintam um quadro de um tempo sem dor, sem lamento, onde a justiça e a paz reinarão sem impedimentos. Essa é a luz que brilha em meio a qualquer escuridão que possamos enfrentar. É a razão para manter a fé, mesmo quando as circunstâncias atuais parecem desafiadoras. A confiança em Deus não é uma fuga da realidade, mas uma ancoragem firme na verdade última sobre quem tem o controle da história. As dificuldades e incertezas da vida não diminuem a promessa do reino que virá. Elas a tornam ainda mais preciosa. Podemos descansar na garantia de que aquele que Daniel viu e que João revelou como Jesus Cristo é o Rei que assegura a vitória final. Chegamos ao fim desta jornada fascinante, explorando a notável sintonia entre as profecias de Daniel e o livro do Apocalipse. Vimos como as visões da estátua e das bestas em Daniel delineiam a sucessão e a natureza dos reinos terrenos, culminando na figura da besta híbrida em Apocalipse. Reconhecemos na figura do Filho do Homem, tanto em Daniel quanto na identificação clara com Jesus Cristo no Apocalipse, a esperança de um domínio justo e eterno. Observamos a atenção meticulosa dada ao tempo profético em ambos os livros, destacando a precisão do plano divino e, acima de tudo, compreendemos que o contraste fundamental reside entre os sistemas de poder humanos, temporais e falíveis, e o reino de Deus, inabalável e justo, que prevalecerá. A importância dessas visões transcende o estudo acadêmico. Elas nos chamam à reflexão profunda sobre nossas próprias vidas e onde depositamos nossa confiança. Somos convidados a viver não sob o medo dos reinos passageiros ou dos enganos, mas sob a esperança e os princípios do reino eterno que está por vir. Que esta exploração inspire você a continuar buscando a verdade e a viver de forma que honre aquele que virá como rei. No próximo episódio, exploraremos outro tema fundamental das profecias bíblicas. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão. Se inscreva no canal, curta e compartilhe esta série que nos mostra como os eventos estão sempre relacionados. Até mais e que Deus te abençoe.